Obreiros Evangélicos. Capítulo 37. O Ministério Pessoal. Há na obra de muitos ministros demasiados sermões e bem pouco do verdadeiro trabalho de coração para coração. Há necessidade de mais trabalho individual pelas almas. Em simpatia cristã, o ministro se deve aproximar individual e intimamente dos homens, buscando despertar-lhes o interesse nas grandes coisas concernentes à vida eterna. Seu coração poderá ser tão duro como as batidas estradas e aparentemente talvez seja um esforço inútil apresentar-lhes o Salvador. Mas ao passo que a lógica pode falhar em demovê-los, os argumentos serem impotentes para os convencer, o amor de Cristo revelado no ministério pessoal pode abrandar o coração empedernido, de maneira que a semente da verdade venha a criar raízes. O ministério significa muito mais do que fazer sermões. Importa em fervoroso trabalho pessoal. A igreja na terra compõe-se de homens e mulheres errantes que necessitam de paciente e esforçado labor para que se exercitem e disciplinem em trabalhar de maneira aceitável nesta vida e na futura sejam coroados de glória e imortalidade. Necessitam-se pastores fiéis, que não lisonjeiem o povo de Deus, nem o tratem asperamente, mas que o alimentem com o pão da vida. Homens que sintam diariamente em sua própria vida o poder transformador do Espírito Santo e que nutram forte e abnegado amor àqueles com quem trabalham. É uma obra que requer tato, a que se oferece ao subpastor quando tem de enfrentar afastamento, amargura, inveja e ciúme na igreja, e ser-lhe-á preciso trabalhar no Espírito de Cristo a fim de estabelecer a ordem. São necessárias fiéis advertências, repreensões ao pecado, reparações de agravos, tanto pela obra do ministro no púlpito, como pelo seu trabalho pessoal. O coração transviado pode objetar a mensagem, e o servo de Deus ser mal julgado e criticado. Lembre-se ele, então, de que a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago 3, 17, 18. A obra do ministro evangélico é demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Efésios 3, 9. Se uma pessoa que entra para esta obra escolhe a parte que exige menos sacrifício, contentando-se com pregar e deixando a obra do ministério pessoal para ser feita por alguma outra pessoa, seus serviços não serão aceitáveis diante de Deus. Almas por quem Cristo morreu estão perecendo à míngua de bem dirigido trabalho pessoal. E errou sua vocação aquele que, havendo entrado para o ministério, não está disposto a fazer a obra pessoal que o cuidado do rebanho exige. O ministro deve estar a tempo e fora de tempo, estar pronto a aproveitar toda a oportunidade para fazer avançar a obra de Deus. Estar a tempo é estar alerta quanto aos privilégios da casa e hora de culto, e as ocasiões em que os homens estão conversando sobre religião. E fora de tempo é estar pronto quando no lar, no campo, de viagem ou nos negócios, a encaminhar habilmente o espírito dos homens aos grandes temas das Escrituras, fazendo-os sentir com espírito brando e fervoroso as reivindicações de Deus. Muitas dessas oportunidades se deixam escapar desaproveitadas porque os homens estão persuadidos de que é fora de tempo. Mas quem sabe qual será o resultado de um sábio apelo dirigido à consciência? Está escrito: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Eclesiastes 11, 6. Aquele que está semeando a semente da verdade pode andar com o coração cheio de cuidados e por vezes seus esforços podem parecer infrutíferos. Mas, se é fiel, há de ver os frutos de seu labor, pois Deus declara: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Salmos 126, 6.
Visitas às famílias. Havendo o ministro apresentado a mensagem evangélica do púlpito, sua obra está apenas iniciada. Resta-lhe fazer o trabalho pessoal. Cumpre-lhe visitar o povo em casa, conversando e orando com eles em fervor e humildade. Há famílias que nunca serão postas em contato com as verdades da palavra de Deus, a menos que os mordomos de sua graça lhes penetrem no lar e lhes indiquem o caminho mais elevado. O coração dos que fazem essa obra, porém, deve palpitar em uníssono com o coração de Cristo. Muito se acha compreendido na ordem: sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Lucas 14, 23. Ensinem os ministros a verdade às famílias, aproximando-se mais intimamente daqueles em favor de quem trabalham, e ao cooperarem assim com Deus, Ele os revestirá de poder espiritual. Cristo os guiará em sua obra, dando-lhes palavras que penetrarão profundamente no coração dos ouvintes. Todo ministro tem o privilégio de poder dizer com Paulo: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nada que útil seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos 20, 27 e 20, 21. Nosso Salvador ia de casa em casa, curando os enfermos, confortando os tristes, consolando os aflitos e dirigindo palavras de paz aos abatidos. Ele tomava as criancinhas nos braços e as abençoava e dirigia palavras de esperança e conforto às mães cansadas. Com infatigável ternura e suavidade, se aproximava de todas as formas de infortúnio e aflição humanos. Não em seu próprio proveito, mas no dos outros. Ele trabalhava. Era o servo de todos. Sua comida e bebida era levar esperança e forças a todos com quem chegava em contato. E ouvindo homens e mulheres as verdades que lhe caíam dos lábios, tão diversas das tradições e dogmas ensinados pelos rabis, brotava-lhes no coração a esperança. Havia em seus ensinos uma sinceridade que fazia com que suas palavras fossem direto ao alvo, com um poder convincente. Desejo dizer a meus irmãos do ministério: aproximai-vos do povo onde ele se acha mediante o trabalho pessoal. Relacionai-vos com ele. Esta é uma obra que não se pode fazer por procuração. Dinheiro emprestado ou dado não a pode realizar. Sermões do púlpito não a podem efetuar. Ensinar as Escrituras às famílias, eis a obra do evangelista, e esta obra deve estar unida à de pregar. Sendo omitida, a pregação será, em grande parte, um fracasso. Os que estão à procura da verdade precisam que as palavras lhes sejam dirigidas oportunamente, pois Satanás lhes está falando por suas tentações. Se encontrais repulsa ao tentar ajudar almas, não vos importeis. Se vossa obra parece produzir poucos resultados, não fiqueis desanimados. Perseverai em trabalhar, sede discretos, compreendei quando convém falar e quando guardar silêncio. Velai pelas almas como quem por elas devem dar contas, e vigiai os artifícios de Satanás, para que não sejais desviados do dever. Não permitais que as dificuldades vos abatam ou intimidem. Com fé vigorosa, com ousadia de propósito, enfrentai e vencei essas dificuldades. Semeai a semente da fé e liberalmente. Muito depende da maneira em que vos aproximais daqueles a quem fazeis visita. Podeis pegar de tal maneira na mão de uma pessoa ao saudá-la, que lhe conquisteis a confiança imediatamente, ou de modo tão frio que ela pense que não tendes por ela interesse algum. Não deveríamos agir como se fosse condescendência nos aproximarmos do pobre. Eles são à vista de Deus tão preciosos como nós, e devemos proceder em harmonia com esse pensamento. Nosso vestuário deve ser simples, de maneira que ao visitarmos os pobres, eles não fiquem embaraçados pelo contraste entre nossa aparência e a sua. As alegrias que chegam aos pobres são bem limitadas, muitas vezes, e por que não haveria de o obreiro de Deus levar-lhes ao lar raios de luz? Precisamos possuir a terna simpatia de Jesus, então haveremos de abrir caminho aos corações.